Apocalipse capítulo 11, versículo 9, o ponto 1, que diz: não permitirão que o seu corpo seja posto em sepultura. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Deixar corpos de mortos sem sepultamento era uma grande humilhação no mundo bíblico e causava grande indignação. Em Jeremias capítulo 8, versículo 2, versículos 1 e 2, nós lemos: naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes e os ossos dos sacerdotes e os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas, e expô-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido e após quem tinham ido e a quem tinham buscado e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Certamente essa profecia de Jeremias já se cumpriu, né? Porque, pelo que nós observamos na história de Israel, eles abandonaram a idolatria, o culto à lua, o culto ao sol. Mas alguns defendem que poderia ser uma referência ao culto que o anticristo vai implantar na terra, né? Que ele vai implantar uma idolatria. Desde o cativeiro babilônio, Israel não se envolveu mais em idolatria. Depois dos dias do Novo Testamento também, Israel não se envolveu mais em idolatria. Mas não é impossível que eles acabem por retomar a idolatria. Nos dias de hoje, Israel não é idólatra, mas infelizmente Israel adota práticas espíritas, né? A Cabala é uma prática espírita. Um dos fundadores da Cabala disse que Deus abriu exceção para ele conversar com os mortos. Isso não existe, né? Deus não abre exceção para conversar com mortos. O comentário prossegue: a besta que sobe do abismo fará isso para humilhar as 2 testemunhas e para tentar aumentar a sua glória diante dos homens. Só que a, entre aspas, vitória se transformará em derrota, porque elas ressuscitarão e os homens ficarão muito atemorizados e darão glória ao Deus do céu. Apocalipse 11, 13 diz que eles ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Ou seja, isso está acontecendo em Israel. Isso está acontecendo em Israel. Aquelas igrejas que não acreditam no arrebatamento da igreja, que ficarão aqui na grande tribulação, como eu disse em aulas passadas, elas serão cúmplices do anticristo. Até porque a teologia que elas pregam hoje, né, a teologia liberal, dizendo que a Bíblia ela é uma cópia de lendas pagãs, escrita ali 600 anos antes de Cristo, que Davi não existiu, que Moisés não existiu, isso daí vai ser usado pelo anticristo, com certeza, né? Então, por exemplo, se nós colocarmos a possibilidade de serem Moisés e Elias as 2 testemunhas, ok? Se eles se apresentarem para os israelitas dizendo: não, eu sou Moisés, e outros dizendo: eu sou Elias, o que o anticristo vai dizer? Olha, o que vocês já pregam há muito tempo, né? Falando, por exemplo, para as igrejas reformadas que criaram o liberalismo teológico. Moisés nem existiu, como é que esse homem agora aparece dizendo que é Moisés? Hoje os judeus, muitos judeus, defendem que Moisés não existiu, que o êxodo não aconteceu. Eu falei para vocês de um documentário que é interessante vocês verem, Padrões de Evidência, Patterns of Evidence, está no YouTube, e eles entrevistam lá um dos rabinos de maior destaque nos Estados Unidos,
E na entrevista ele diz, olha, eu sigo a linha de Israel Finkelstein, um outro judeu, um arqueólogo judeu. Eu sigo a linha de Israel Finkelstein que diz que o êxodo não aconteceu, que Moisés não existiu. Então, olha, é um judeu responsável pelo culto na sinagoga, pela pregação, que prega que Moisés não existiu. Então, se for Moisés e Elias, ele vai dizer, esse homem é louco, Moisés nem existiu. Elias também não existiu, porque Elias viveu 800 anos antes de Cristo, e eles dizem que a Bíblia é uma coletânea de lendas pagãs organizada em 600 antes de Cristo. Então, eles estarão falando isso contra as duas testemunhas, tá bom? Mas essa aparente vitória, né, dele matar as duas testemunhas vai se transformar em derrota, porque a ressurreição será aos olhos de todos. Então todos os israelitas testemunharão aquela ressurreição. Então provavelmente durante a grande tribulação o anticristo vai ocultar muita informação, mas terão pessoas lá em Jerusalém com celular filmando, e hoje é praticamente impossível você parar uma informação do WhatsApp. Informação do WhatsApp está aqui, daqui a pouco está no Nordeste, daqui a pouco está na Europa, está nos Estados Unidos. Eu me lembro, eu ia palestrar numa escola bíblica aqui no Rio de Janeiro, e o responsável pela escola bíblica, ele me mandou uma mensagem se eu poderia gravar um resumo do conteúdo de escatologia, era o tema, para poder divulgar a escola bíblica. Eu gravei uma mensagem de 4, 5 minutos e mandei para ele. No dia seguinte, um amigo pessoal me mandou uma mensagem que ele tinha recebido de uma pessoa, uma parente dele lá do Nordeste, que está lá na Paraíba. A pessoa que foi para a Paraíba falando, olha aqui, cunhado, o que eu recebi, olha só essa mensagem escatológica. Ou seja, eu mandei a mensagem para ele aqui no Rio de Janeiro, a mensagem já estava lá na Paraíba. E daqui a pouco, uma mensagem que nós colocamos no WhatsApp pode correr o mundo todo em segundos. Então, provavelmente o anticristo não vai conseguir parar isso. Então, o que as duas testemunhas vão estar pregando, isso vai correr o mundo todo. O mundo vai acreditar no anticristo e vai desacreditar nas duas testemunhas, né? O comentário prossegue. Comentários antigos falavam da Bíblia como sendo um livro fora da realidade. Apontavam a extensão dos continentes, como conhecida hoje, para afirmar que não havia como se cumprir essa profecia. Bom, eu quando aceitei Jesus em 1983, eu me lembro de um pastor chamado Ivan da Silva Souza, que ele sempre comentava também sobre isso. Nos Estados Unidos chegou a ser publicado um livro dizendo, olha, a Bíblia é fora da realidade, porque como que o mundo todo vai ver os corpos desses dois homens? Bom, isso aí ele falava, eles escreveram no século XIX. Depois, com o advento da televisão, né, vamos dizer, ele já perdeu notoriedade, porque, vamos dizer, podia, através da televisão, as pessoas veem ao vivo o que acontece no mundo todo, principalmente a partir da década de 70, né, em que a televisão foi realmente difundida em todo o mundo. Hoje as pessoas veem a partir do celular. Aconteceu lá em Israel, as pessoas veem no celular. Em 2001, com o ataque às Torres Gêmeas, eu estava na empresa trabalho, eu assisti pela internet ao vivo, né, aquele ataque. O primeiro, não, mas aí o segundo ataque eu já acompanhei pela internet ao vivo, né, e toda aquela catástrofe. Então, eles diziam que era fora da realidade, mas a tecnologia hoje mostra que a Bíblia estava certa. O mundo todo poderá ver os corpos das duas testemunhas expostas na praça de Jerusalém. O comentário prossegue. Não haveria como os homens viajarem para Jerusalém e verem esses profetas mortos. Uma viagem das Américas para Jerusalém durava semanas em navios. Depois vieram os aviões
e este tempo foi encurtado. As televisões derrubaram ainda mais esta tese. E, por fim, o advento da internet e dos celulares mostraram que a profecia bíblica é verdadeira. Durante a grande tribulação, homens de todas as nações verão estes homens mortos nos seus celulares. Tá bom? Verão o combate do anticristo com esses dois homens. Como eu disse, Israel, principalmente a partir desse momento da morte das duas testemunhas, Israel começará a ser ainda mais esclarecido. Porém, as outras nações, elas estarão todas do lado do anticristo. O mundo estará vivendo uma situação bem pior do que a que ela está vivendo hoje, nos dias do coronavírus. Então, hoje, nós já vemos a mídia do mundo, a mídia do Brasil, ela está controlada. Né? Nós sabemos que a China, ela investiu pesado na Rede Bandeirantes e na Rede Globo. E claro, quem bota dinheiro, né, vamos dizer, em uma empresa, assume o controle da empresa. A Rede Globo ainda não foi à falência definitiva, certamente pelo dinheiro que a China tem colocado. E em contrapartida, a China quer o quê? A China quer que a Globo trabalhe, né, pelos candidatos comunistas, os candidatos que vão apoiar o comunismo. E um exemplo nós já temos. No dia 15 de dezembro foi aprovado, praticamente ninguém viu esse anúncio na televisão. Eu não vi. Eu só tomei conhecimento porque eu pesquisei na internet. Olha que eu assisto normalmente a CNN, dificilmente assisto a Globo, né? Mas assisto a CNN, praticamente ninguém ouviu falar que no dia 15 de dezembro foi aprovada uma lei no Congresso autorizando empresas internacionais adquirirem até 1/4 do território de uma cidade. 25% do território de uma cidade no Amazonas, no Pará, em qualquer parte do Brasil, agora pode ser comprado por empresas estrangeiras. Era o que a China queria. De onde que veio o dinheiro para esses congressistas mudarem essa lei? Veio do dinheiro dos comunistas. Os comunistas, eles têm lá 1.400.000.000 de habitantes para alimentarem. E eles sabem que eles precisam da água e do território do Brasil, da água doce e do bom solo do Brasil. Em algumas décadas, sabemos que provavelmente Jesus vai voltar antes, mas se Jesus não voltar, em algumas décadas, o Brasil vai estar controlado pelos comunistas, vai estar dominado pelos comunistas. Os políticos serão eleitos pelos comunistas, tá bom? E nós sabemos como que os comunistas agem, né? Os comunistas é uma minoria que explora a maioria. Então o Brasil vai virar um canteiro da China. Isso aí não tem outra saída.